O Abílio Diniz, junto com Washington Oliveto, Luiz Salles e outros empresários, foram sequestrados no final da década de 80 por conta de um acordo com o Foro de São Paulo, que havia se reunido na Argentina 2 anos antes. Tinham se juntado com a seguinte missão: precisavam arrecadar dinheiro para eleger líderes de esquerda na América Latina e fazer com que o Foro de São Paulo transformasse toda a América Latina num grande continente socialista comunista. Então, esses sequestros, eles se seguiram aí dentro de um objetivo que era juntar guerrilheiros de diferentes facções criminosas, como as Farc, o MIT e outros, e trazer essas pessoas para o Brasil. Eles vieram, inclusive, na condição de anistiados, olha que interessante, entraram no Brasil como anistiados, cometeram esses crimes, porque todos esses sequestros tinham a ver com essas mesmas pessoas que o Lula chama de meninos. O que acontece é que o plano deu errado. Antes dos 30 milhões do Abílio Diniz chegarem na conta dos guerrilheiros, a polícia, por uma série de falhas dos próprios sequestradores, acabou chegando ao cativeiro e estourando o cativeiro um pouquinho antes da eleição. Quando a polícia estoura o cativeiro, e essa foto está disponível em todos os canais da internet, além de muitas armas, né, para quem é desarmamentista, muitas armas, ainda acha um farto material de campanha do Lula para presidente pelo PT. Ele acaba perdendo para o Fernando Collor e diz que não, que aquele material de campanha foi plantado ali, o PT não tinha nada a ver com aquele sequestro, imagina, aquele material estava ali porque foi plantado pela polícia, não é que ele falou que botou até a camiseta do PT no sequestrador e tal. Ok, anos se passaram e em 98, 10 anos depois, ele foi lá pedir para que esses sequestradores fossem soltos. E agora, anteontem, declarou isso como se tivesse sido um feito à democracia. Bom, há quem diga que essa prisão desse grupo guerrilheiro foi o que dentro da cadeia, por 10 anos, mobilizou o Marcola e criou o primeiro comando da capital, ou seja, o PCC. Então, assim, a gente começa a perceber que essas movimentações dessas guerrilhas, das Farc, do MIT, de todos esses movimentos guerrilheiros, revolucionários ligados ao Foro de São Paulo, também estão ligados, de alguma forma, à esquerda aqui no Brasil e ao PCC, que foi o assunto da semana passada, porque, afinal de contas, o contador do Lula e o contador do PCC são a mesma pessoa.